Bom dia, galera do nono. Hoje nós estamos iniciando nosso material, que eu sei que ainda vai chegar para nós, mas vamos dar um início, só uma pequena introduçãozinha. Lá no módulo 5, que nós temos como tema, tá, sonho e realidade. Olha como é interessante você ver essas duas temáticas. Todo indivíduo tem sonhos, todos. Sonha com um mundo melhor, por exemplo, sonha com a cura hoje do coronavírus. Mas quando eu olho para a minha realidade, eu percebo que ainda está numa caminhada passo a passo. É uma coisa que ele vai buscando, vai conhecimento, desenvolvendo processos, vendo se há possibilidade, se tem um resultado eficaz ou não. Então, sonho e realidade são duas coisas muito interessantes. É como se fosse o ideal e o real, o idealismo, o realismo. Duas preocupações em que o homem tem esse desejo, essa necessidade, tá? Aí vem duas temáticas interessantes para nós. Só acredito vendo ou preciso ver para crer? Então, quando eu digo só acredito vendo e só preciso ver para crer, é como se tivesse duas coisas distintas interessantes aqui, porque você imagina, quando eu digo que só acredito vendo, é como se você tivesse contato com aquela realidade, vi, observei só, isso aqui é a realidade, e quando eu digo que preciso, é como se você tivesse uma necessidade de estar constantemente com ela. Tem que estar pegando, tem que estar lado a lado, caminhando, observando. Aí eu acredito. Se você pensar que aquela temática, né, é que existe uma linguagem bíblica em que tem o Tomé, que ele só acredita se ele tocar, se ele colocar, enquanto os outros viram e acreditaram, tá? No caso do Tomé, que foi aquele que precisou tocar, precisou colocar o dedo na ferida, agora eu acredito. Aí vai dizer o que na temática? Bem-aventurados são aqueles que viram, tá? E acreditaram. Mas, essa para mostrar que essa temática daqui, do tocar, do sentir, é importante também nesse processo. Mas falar de sonho e realidade, veio uma coisa interessante, tá? René Descartes dizia uma coisa que a dúvida seria o primeiro princípio para conhecer a realidade ou para se entender. E dentro dessa dúvida, olhando para a realidade, surge, nesse caso nós, sujeitos, tá? Que nessa relação entre aquele que conhece, que é o sujeito e o objeto daquilo que é conhecido, e nessa relação elas estão dentro da nossa realidade. E isso daí nos impulsiona, tá, a tentar descobrir ou a tentar conhecer a nossa visão de mundo. Como é que eu vejo o meu mundo? De que forma? De forma real ou de forma ideal? Porque é esse homem ou essa mulher que dá a resposta a esse questionamento. Às vezes nós, dentro do real e ideal, nós idealizamos bastante as coisas. Exemplo, eu idealizo que eu vou conseguir, o meu objetivo vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Então você faz a ideia bem bonita, uma historinha bonita na tua cabeça, passo a passo, funcionando tudinho. Mas quando você se depara com a realidade, você percebe que não é do jeito que a gente idealizou bastante. Aqui não é aquela máxima. Às vezes as pessoas idealizam o homem perfeito, a mulher perfeita, o ensino perfeito, a escola perfeita, o professor perfeito. Nós idealizamos o melhor. Mas quando nos deparamos com a nossa realidade, que a gente percebe que não é do jeito que a gente imaginava, que a gente pensava, aí a gente entra em conflito e choque, dentre outras coisas. Durante esse período da pandemia, aconteceu um grande índice de suicídios, aumentou bastante. As pessoas, será que deixaram de sonhar? E quando elas viram que a realidade era muito dura, e a forma como ele ela encontrou a solução foi atentar contra a própria vida, então o índice de suicídio aumentou. Que não aconteça de falar de suicídio só em setembro, que existe setembro amarelo, que as pessoas se preocupam e falam sobre o suicídio, que é bom se falar todo o tempo. E nesse período da pandemia o índice deu uma aumentada, então as pessoas perderam o chão. Porque você imagina, por exemplo, no nosso caso, nós passamos um grande período dentro das nossas casas, então você tinha o hábito de estar na escola, contato com os colegas, interagindo e tudo mais. Você pode retornar, mas não vai ser como antes. Então, sonho e realidade, sempre a gente sonhou que a gente ia voltar um dia com tudo normal, tudo resolvido, mas quando nos deparamos com a nossa querida realidade, aí nos assusta porque a gente percebe que não é do jeito que a gente imaginava, que a gente idealizava, que a gente sonhava. Então a gente tem que ter esse cuidado
nessa perspectiva de tentar evitar idealizar demais as coisas. Não é ruim, mas nós sempre temos que ter naquele segundo momento a realidade, que às vezes a gente não está preparado, a gente sofre bastante quando a gente depara com a realidade que nos acontece. É mesmo só você pensar numa grande decepção que você teve com alguém que você acreditou bastante, um amigo, uma amiga, que se idealizou como uma pessoa legal, perfeita, como eu imaginava, mas na realidade existe a decepção, a gente percebe que não era aquilo que imaginava, e a partir desse problema que a gente vai tentar voltar à engrenagem e começar a caminhar, mas fica aquela marca que não tem ninguém ou borracha no mundo que possa apagar a mágoa que alguém deixou, porque eu sonhei bastante que seria perfeito, mas quando deparei com a realidade eu observei o obstáculo, a dificuldade que se teve, e nós vivemos nessa temática constantemente, idealizamos demais, sonhamos demais, aí você diz, não, bora deixar de ser utópico, bora lidar com a realidade, que a realidade às vezes incomoda, porque a gente observa tudo aquilo que a gente vê no cotidiano, no caminhar do dia a dia, a gente percebe que nunca vai acontecer. É só você imaginar, se a gente tivesse uma máquina do tempo, nós pudéssemos voltar ao tempo, vamos voltar na Segunda Guerra Mundial, naquele período entre os judeus, em especial os nazistas. Qual será o sonho daquelas pessoas que, de uma hora para outra, tinham uma vida normal, mas por causa de uma ideologia, de um pensamento, alguém tira esses sonhos e lança numa realidade cruel? E a pergunta fundamental é, será que eles acreditavam que ia mudar? Quem teve a oportunidade de ler o Diário de Anne Frank, não sei se vocês já leram, dê uma olhadinha que ela, realidade e sonho caminham junto com ela. Tanto que ela acreditava que poderia mudar, que ia ser resolvido, mas nós sabemos que infelizmente ela, por causa dessa ideia, ela não chegou a viver mais a sua experiência, mas era alguém que estava para além, amadureceu muito nova, escondida naquele local, até que foi denunciada. Praticamente só o pai consegue sobreviver a tanta realidade cruel, e ela é uma pontinha de uma esperança, tá? De um sonho que as pessoas podem mudar, que a mudança ainda pode acontecer, mas quando eu olho para a realidade, as pessoas até duvidam que o mundo possa ser até melhor, as pessoas estão duvidando, não acreditam mais, não acreditam a tal ponto que quando se depara com pessoas que cometem um suicídio por algum fato, é porque a realidade para ela já não é mais satisfatória, e ela acha que a solução melhor é atentar contra a própria vida. É triste quando você vê relatos de pessoas que infelizmente acreditam que a solução para resolver o problema é atentar contra a própria vida. Então fica o questionamento para nós hoje, lidando com essas questões aqui, até que ponto, ou o que eu estou construindo? Seu sonho é porque eu acredito que eu possa realizar. Mas olha como é interessante, se você sonha sozinho, é mais difícil alcançar. Agora, quando você sonha junto com pessoas, é muito mais fácil da realidade acontecer, porque as pessoas vão estar juntas para conseguir esse objetivo. Então, às vezes, os sonhos são como asas que você desenvolve, você voa para onde você quiser, mas infelizmente tem pessoas na realidade que cortam essas asas, te cai, a gente se decepciona, se machuca, e a gente não sabe nem para onde caminha, como é que eu devo fazer isso daí, como é que eu devo caminhar, de que forma eu vou fazer esse processo no meu dia a dia. Então, sonho e realidade são dois momentos distintos da nossa vida que acontecem constantemente. Você fica sonhando, idealizando muito, mas para isso se tornar realidade tem que ser uma luta diária, constante, não é aquele parar. Cheguei até aqui deu, a gente tem sempre que ser além. Nós somos convidados, somos chamados a ir sempre além daquilo que as pessoas dizem que não tem mais como você conseguir. Nós tem que ser desafiados a todo instante para a gente superar. Se você pegar histórias de esportistas, pessoas que superaram as suas limitações, porque elas fizeram justamente sonho de realidade. Na realidade, você dizer que ela não quer alcançar o objetivo, ela sonhou, não tem como você atingir, é impossível. Mas ela mostrou que através do seu sonho, essa realização, porque ela se esforçou, buscou mecanismos e formas de superar todas as barreiras que impediam dela realizar os seus sonhos. Mas
Quando a gente olha para a realidade hoje, as pessoas dizem que não tem como. É impossível, não há possibilidade, não tem como, fulano não conseguiu, ele tentou, ou ela tentou e não conseguiu, mas fica para nós essa lição que sonhos, quando são sonhados juntos, é muito mais fácil a gente fazer isso daí. Então, às vezes, a dificuldade, o maior obstáculo está na gente mesmo, não é nem na situação econômica, essa situação, seja lá qual for, o único obstáculo sou eu mesmo, porque nós somos seres, tá? Estamos para além. Então, se nós soubéssemos a nossa capacidade que nós temos de desenvolver coisas maravilhosas e grandiosas, com certeza muitos sonhos estariam acontecendo hoje. Mas quando se fala de realidade, as pessoas não acreditam, porque nós somos seres, estamos além. Mas às vezes surge o processo da incerteza, do medo, da preocupação, de não conseguir, de não atingir o objetivo. E a gente acaba abandonando os sonhos. Se você observar, tem pessoas que sonhavam serem médicos, alguma coisa, mas pela uma situação ele deixou aquilo dali, foi, abafou, consumiu e desapareceu o sonho. Mas mesmo assim aquele sonho está lá. O importante é você fazer com que essa chama, que é esse sonho de você atingir, ele esteja lá. Chega o momento que vai estar brando, quase apagando, mas sempre é importante que você esteja dando combustível, mais que seja pouco, mais que essa chama nunca se apague, essa nossa chama do sonho, de atingir nossos objetivos. Então, sonho e realidade vão caminhar sempre juntos. E às vezes as pessoas duvidam. Você nunca vai conseguir. Não tem como. E nós sabemos que nós somos seres que estão para além desse não poder conseguir. Quando nós acreditamos e lutamos com todas as nossas forças, a gente pode atingir nossos objetivos, que são nossos sonhos. Então, mas é uma luta diária que se dá a todo instante, a todo momento, é constante essa briga, porque dúvidas todos nós temos, quantas e quantas incertezas, quantos medos a ser superados, mas o nosso papel hoje é de fazer com que esse processo, em especial conhecer, tá? Essa minha relação entre sujeito e objeto, eu que conheço, e aquilo que vai ser conhecido, que essa relação possa ser frutuosa no nosso cotidiano, mas quando a gente voltar para a nossa sala de aula, que a gente venha cheio de sonhos, muitos sonhos, apesar de uma realidade dizer que não tem como ficar melhor, mas que chegando aqui vamos sonhar juntos como turma, como instituição ou família, seja que mecanismo for, para a gente conseguir fazer esse sonho se tornar uma realidade melhor, porque ninguém aguenta mais tantas incertezas, tantas preocupações, tantas dúvidas, e nosso objetivo é nesse passo a passo, nessa caminhada constante, é atingir, e nós somos seres que podemos atingir coisas inimagináveis, porque se você observar hoje, você pega a literatura, as pessoas estão trabalhando muito a questão do pensamento positivo, que se você pensa, se acredita, pode se tornar uma realidade. Então vocês percebem que quem trabalha com coach hoje trabalha muito na questão de levantar o indivíduo, a força de vontade, as capacidades. Então a literatura hoje está bastante rica nesse processo, mostrando que a força está no indivíduo. Basta que esse indivíduo acredite e lute. Então vocês podem observar, as pessoas estão sempre falando sobre isso, apresentando formas de você encontrar essa força em meio a uma realidade tão cruel que praticamente estabiliza todos os sonhos possíveis, não tem como acontecer. E surge esse momento da literatura mostrando que tem como você atingir esse objetivo, tem como você chegar no seu objetivo, nesse caso no teu sonho, e ele pode acontecer, mas você tem que olhar para dentro de você. Então olha só, é como se você olhasse para dentro e disse, lembra que a filosofia fazia aquela pergunta, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? São perguntas fundamentais que o homem faz até hoje, e para surpresa nossa ainda não encontrou uma resposta definitiva, porque é uma coisa que a gente vai levar no dia a dia, na vida toda, essa busca, esse desejo, essa vontade de tentar entender a nossa realidade, que às vezes é tão cruel, às vezes a gente duvida que possa ser até melhor. Então é uma luta constante que a gente tem no dia a dia, nessa briga diária, mas lembrando, gente,
a gente não pode deixar de sonhar. É porque o sonho é uma coisa que é um combustível que nos lança para frente. Quanto mais sonhamos, é como nós fôssemos impulsionados a buscar esse objetivo. Apesar da minha realidade dizer que não tem como eu atingir isso daí, mas esse combustível que é o nosso sonhar, a nossa idealização, às vezes ela é interessante porque é o combustível da motivação. Você pode observar hoje que a literatura trabalha muito a questão motivacional. Você tem que estar motivado. Vamos imaginar quais são as motivações que fazem com que você volte, nós temos a partir, não sei, mês de agosto, voltar a estudar. O que está te motivando a voltar para a sala de aula? Comece a se perguntar: existe alguma motivação para você voltar para a sala de aula? Qual é a motivação? O que está te fazendo ter esse desejo, essa vontade de retornar na sala de aula? O que você vai contribuir na sala de aula? Quais são as contribuições que você vai ter nessa volta? Quais são as motivações? Quando você encontrar essas motivações, aí você vai ter a força de vontade de querer muito mais do que antes da pandemia. Com certeza você vai ver o quanto a motivação é importante. Então o objetivo é pensar desde já quais são as motivações que fazem com que você acorde todos os dias, faça com que a tua vida continue para frente. E essa motivação que determina tudo, porque duas concepções interessantes: eu sonhando e a minha realidade. Mas é importante trazer esse sonho para cá, e lembrando, a gente não pode fazer isso sozinho, eu preciso estar com alguém nessa parceria. Então aproveitem bastante. Nosso módulo 5, sei que o nosso material ainda vai chegar, mas a gente já vai adiantando, dando uma pinceladazinha aí, começando a entrar nessa temática e olhar para o nosso dia a dia. Então valeu, galera do nono, bons estudos e até a próxima.